Olá pessoal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. A esta série de aulas que iremos demonstrar sobre o Microsoft Excel. Aqui discutiremos diversos temas que vão auxiliar você a compreender melhor os recursos do Excel e tirar proveito dele, de forma que você trabalhe de forma mais ágil e consiga otimizar o seu tempo dentro do Excel aí. Eu sou o Reginaldo, sou engenheiro de produção, utilizo o Excel desde 1998, há mais de 20 anos já, em empresas onde eu trabalhava. Atualmente atuo com treinamento e consultoria para as empresas, né? Hoje a ideia é ensinar para vocês como trabalhar com tabelas no Excel, tá? E o que são tabelas? Tabelas são um intervalo de dados em um conjunto de dados delimitados aí nas células do Excel. Normalmente as pessoas confundem listas e tabelas, né? Quando você trabalha com tabelas, o Excel libera uma série de recursos a mais para você. Então, por isso que é importante você saber como trabalhar com tabelas, tá? É muito importante. A principal diferença é justamente a gama de recursos que o Excel libera quando você transforma uma simples lista que você tem em tabelas, tá? Você pode até pensar assim, eu não vou precisar disso. Muito bem, pois bem, você assista esse vídeo e no final do vídeo aí você pense novamente se você realmente não vai precisar aprender sobre tabelas, tá? Eu tenho certeza que este vídeo vai auxiliar você. Essa é a oportunidade de você aprender aí como transformar a sua lista de dados em tabelas, então, e facilitar a sua vida aí dentro do Excel, né? Você vai ver que o seu intervalo de dados vai ficar mais intuitivo, organizado, facilitando aí sim a manipulação desses dados. Se você reclama da falta de tempo nas suas tarefas diárias aí, esta é uma bela oportunidade de você otimizar seu tempo, tá? É importante falar que o que eu vou passar para vocês aqui está disponível a partir da versão 2013 do Excel, tá? A versão 2010 para 2013 sofreu muitas alterações, muitas atualizações. Então, o que eu vou passar para vocês está disponível, a maioria dos recursos, a partir da versão 2013 do Excel. Vamos então para a explicação do Excel agora, desse tema chamado tabelas, né? Vou explicar aí para você um passo a passo de como transformar a sua lista em tabelas e, claro, já explicando os recursos aí para você poder tirar melhor proveito aí dessas tabelas. Tá ok? Então vamos lá. Eu não vou interromper o vídeo, tá? A gente vai seguir direto aí. Então eu vou colocar minha tela do Excel aqui para vocês visualizarem. Vocês já devem estar visualizando aí a minha tela, tá? Então é o seguinte, a versão que eu estou usando do Excel aqui para passar para vocês é a versão do Excel 2019, tá? É uma das versões mais atualizadas aí. O Excel veio aí desde a versão 2003, lá veio de 3 em 3 anos sendo atualizado, né? Sendo as últimas versões aí a 2013, 2016, 2019, a última versão que é a profissional aí é a 365, tá? Então a versão que eu estou utilizando aí é o Office 2019. Até para você verificar qual versão que vocês estão utilizando, vocês podem vir aqui na opção arquivo, aqui em cima, opção conta, e aí vocês vão ter aqui, ó, tá? Informações do produto aqui, ó, produto ativado, Microsoft Office Professional Plus 2019, essa é a versão que eu estou utilizando. Como já falado para vocês aí, né, os recursos que eu vou passar para vocês está disponível a partir da versão 2013, tá ok? Então vamos lá. Essa questão de tabelas no Excel, né? Isso aqui é um intervalo de dados. Então eu tenho aqui um intervalo de dados, né? Que são conjuntos de dados delimitados aí por linhas, colunas, né? Aqui a gente tem aqui, ó, o cabeçalho. Nós temos em cada linha, nós temos aqui os registros, né? Essa aqui é uma tabela pequena, tá? Uma tabela relativamente simples aí, né? Ela tem 27 linhas, mas esse recurso que eu vou passar para vocês, você pode usar com listas do tamanho que você quiser, tá? Pode exceder o limite do Excel aí de 1000 linhas, 1 milhão de linhas aí, se você quiser, certo?
Bem, quais são os recursos que ele libera mais aí, né? São filtros, a facilidade de fórmulas, layout é facilitado, né? O layout você vai ver que fica bem melhor, né? Você trabalhar com tabelas devido ao layout, que você pode mudar facilmente. E também vou explicar para vocês aí como então transformar essa lista em tabelas, né? Então nós temos uma lista aqui, ó, com data, supermercado, produto, quantidade, valor unitário, valor de CMS, total bruto, que é um cálculo que a gente vai criar aqui, da quantidade vezes o valor unitário. Nós temos aqui o valor de CMS, né, que é o valor bruto vezes o ICMS, e o total sem o imposto, certo? Então, olha só, esses cálculos eu vou deixar para fazer no final, eu não vou fazer eles agora, tá? Eu vou fazer eles no final somente. Então, o primeiro passo é a gente transformar essa lista em tabelas, tá? Esse intervalo de dados que existe aqui em tabelas. Então, olha só, o recurso formatar tabela no Excel ele está aqui, ó, formatar como tabela, está bem aqui, ó, página inicial, formatar como tabela, aqui ó, na grade estilos, formatar como tabela, tá? Existem vários estilos já prontos aqui de tabelas, tá? Vários estilos prontos que você pode escolher, tá? O que você tem que fazer? Tomar cuidado, tá? Tomar cuidado inicialmente, quando você vai transformar em tabela, verificar se quando você clicar nesse recurso ele vai selecionar toda a lista de vocês. Tá? Por exemplo, ó, eu vou deixar clicado no meio da minha lista, eu não tenho linha em branco aqui, se eu tiver linha em branco aqui ó, entre o cabeçalho e as demais linhas eu tenho que tomar um certo cuidado para verificar se ele realmente vai selecionar o que eu quero, né? Se caso eu tiver um título aqui em cima também eu tenho que tomar cuidado, porque às vezes ele não vai selecionar corretamente sua tabela, tá? Então eu vou eliminar essa lista, essa linha 1, vou eliminar aqui a linha 2, né, que estava em branco. Vou deixar clicado aqui no meio da minha lista e vou lá no recurso formatar como tabela. Eu vou clicar aqui então formatar como tabela, né, vou clicar aqui, vou escolher uma das opções. A linha tracejada indica que é a área que o Excel selecionou, então isso é importante você analisar e visualizar agora, no início, né? Também vejam se ele selecionou certinho os cabeçalhos. Se ele selecionou, você tem que ativar essa opção aqui, ó. Minha tabela tem cabeçalhos. Caso ele não tivesse selecionado também corretamente, você poderia apagar essas referências aqui e poderia ter selecionado aqui manualmente também, sem problema nenhum, tá? Então, quando eu clicar em OK aqui, ó, ele transformou essa lista em tabelas. Já incluiu aí a linha em tiras, né? Que é uma linha de uma cor, outra de outra cor. Eu já inseri alguns filtros também. Eu vou retornar o recurso aqui, tá? Eu vou dar um Ctrl Z aqui no Excel, que vocês devem conhecer, né? Que é o recurso de voltar. E vou incluir um título aqui, ó, só para vocês verem, tá? Verificarem o erro que ele vai gerar caso eu tiver um título aqui. Eu vou botar aqui lista de compras como título. Vou botar a lista de compras aqui como título. E vou fazer o mesmo passo que eu fiz antes. Vou transformar isso aqui em tabelas. Ó, vou transformar isso aqui em tabelas. Essa lista em tabelas. Ele selecionou desde o título. Minha tabela tem cabeçalhos. Vou dar um OK. Olha o que ele fez aqui. Ó. Ele transformou a primeira linha como sendo o cabeçalho da minha tabela. Né? Quando aparecer assim, ó, coluna 1, coluna 2, coluna 3, coluna 4, é porque alguma coisa deu errado. Tá? É porque alguma coisa deu errado. Mas não precisa se desesperar no Excel, tá? Muita gente se desespera aí em utilizar o Excel. Não há necessidade de entrar em desespero. Né? Ainda bem que existe o botãozinho voltar, né? Que é o Ctrl Z lá em cima. Ó. Pronto, você volta. Então, ok. Você também não precisa apagar esse título aqui. O que poderia ser feito? Tá? Vou de novo no recurso de tabelas. O que poderia fazer aqui? Vir aqui e selecionar manualmente a área que eu quero transformar em tabela. A minha lista. Ó. Posso deixar o título de fora. Tá bem? Eu posso fazer isso também, sem problema nenhum. Mas enfim, eu vou, no nosso caso de estudo aqui, eu vou tirar o meu cabeçalho, tá? Embora eu poderia ter deixado ele. Então eu vou novamente naquele recurso formatar como tabela e vou deixar aqui o Excel então transformar esse meu intervalo de dados em tabelas. Muito bem, está transformado em tabela.
Ah, mas como é que eu sei, né? Como é que eu sei que isso aqui é uma tabela? Como é que eu sei que isso aqui é uma tabela e não uma lista a mais? Em primeiro lugar, quando você clicar no meio da sua agora tabela, o Excel vai liberar um novo menu lá em cima, chamado Design. Estão vendo? Antes, vocês não tinham esse recurso aqui quando transformava quando você tinha uma lista, tá? Então, ó, se eu clicar fora, inclusive o recurso some. Ó. Se eu clicar fora da tabela e clicando novamente, aparece um menu chamado Design. Inclusive ele coloca lá, né, ferramentas de tabela. Outro motivo que eu sei que isso aqui é uma tabela, né? Aqui no final, ó, na última linha, vocês têm esse pontinho aqui, ó, né? Na última coluna da tabela, vocês têm esse pontinho, onde é uma alcinha de arraste, onde você pode também arrastar e puxar a formatação para baixo. Então esse pontinho aqui, eu vou dar um Ctrl Z, tá? Então esse pontinho aqui também indica que é uma tabela, tá? Indica que você está dentro de uma tabela. Outro motivo, tá? Uma terceira opção que você pode verificar se isso aqui é uma tabela. Quando você vir aqui, ó, o Excel, quando você transforma a sua lista em tabelas, o Excel automaticamente renomeia esse intervalo de dados e dá um nome. Normalmente tabela 1, tabela 2, tabela 3 e assim por diante. Tá? E assim por diante. Então, o que você pode fazer? Então, verificar aqui nessa alça aqui, na barra de fórmulas do Excel, se isso aqui, se está ali o nome de uma tabela. Ó, inclusive você pode selecionar ela de uma maneira fácil, né, dessa forma, né, apenas clicando ali no nome dela. Então você pode verificar aqui, você pode verificar se existe um menu chamado Design, ferramentas de tabela, e também se existe essa alça de arraste aqui embaixo. Então são os três motivos aí que você tem para verificar se isso aqui é uma tabela. Tá ok? Vamos lá então. Vamos lá então. Verificar quais os recursos que o Excel liberou para a gente, né? Quando a gente transforma em tabela. Então, olha só, aqui em Design, né, nós temos aqui o nome da tabela, que ele renomeia automaticamente para vocês, como eu já expliquei. Né? Então, aqui eu posso dar um nome para ela, eu posso colocar aqui Tab, eu vou botar Tab Supermercados, Tab Supermercados e dar um Enter. Um detalhe, tá? Não pode ter espaço em branco aqui, tá? Não pode ter espaço em branco aqui no nome, tá? Porque daí ele vai ignorar esse nome para vocês, tá? Então não pode ter espaço em branco. Então a partir do momento que vocês clicarem aqui, ó, nessa alça vai estar aqui, ó, tabela supermercado agora, tá? Esse recurso aqui facilita bastante também, né? Quando você tem outras planilhas aqui embaixo, ó, e você quer voltar lá para a tabela, para a lista de vocês, em vez de clicar aqui na aba aqui embaixo, né, que no meu caso está o nome exemplo 1, você pode vir aqui, clicar em tabela supermercado e vai estar aqui a lista. Ó. Ela está aqui. Então, bem fácil, né? Para você se movimentar também entre as abas no Excel, tá? Muito bem. Quais recursos a mais que nós temos aqui? Então, aqui no menu Design, ele abriu uma série de recursos, né? Que eu vou explicar agora para vocês. Inclusive, também quando você transformou em tabelas, né? Ele já colocou os filtros aqui, ó. Provavelmente você já deve conhecer esses filtros aqui, né? Onde eu posso selecionar aqui um determinado item que eu quero, né? E ele vai me listar somente aquele determinado item. Ó. Então, posso limpar o filtro aqui, posso organizar de A a Z, ó, ou de Z a, né? Por exemplo, ordem contrária alfabética, ó, né? Posso fazer essa classificação para facilitar a minha vida. Vou deixar classificado aqui por ordem de data, né? Do mais antigo para o mais novo, para facilitar a nossa visualização. Então, qualquer coluna você pode estar filtrando, né? E pode filtrar mais de uma coluna também, tá? Por exemplo, eu quero só o J Filhos aqui e eu quero somente o produto luva de borracha. Então tá aqui, ó, tá filtrado aí meu determinado produto. Tá ok? Então eu vou limpar os filtros aqui e vamos aos demais recursos aí. Outro detalhe, tá? Quando você trabalhar com tabelas, um negócio ruim, quando você tem uma lista muito grande, que você está clicado na lista, né? Você vai rolar para baixo e desaparece o cabeçalho aqui, ó. Desaparece o cabeçalho da sua tabela. O que acontece?
Quando você trabalha com tabelas, né, se você tiver clicado no meio dela, ó, o Excel traz o nome dos cabeçalhos aqui em cima do nome das colunas. Ao invés de deixar A, B, C, D, que é o nome das colunas, ele vai colocar aqui o nome do cabeçalho. Inclusive, você pode filtrar, utilizar aquele recurso que eu passei anteriormente para vocês. Então, isso é uma facilidade muito grande, né? Muita gente, quando tem uma lista grande aqui, que está incluindo novos registros no Excel, o que a pessoa faz? A pessoa vai lá em cima, a coluna, o valor unitário é essa aqui, então vem aqui e preenche a coluna, valor unitário. No caso de tabelas, é apenas você clicar nela e ele vai demonstrar o nome das colunas lá para você, tá ok? Muito bem. Recursos, né? Estilos de tabela, você tem aqui no cantinho os estilos de tabela, onde você pode mudar a cor. Não gostei desse azul, então você vem aqui, escolhe um verde lá, né? Você pode incluir aqui a cor que você quiser, tá? Pode incluir a cor que você quiser. Laranja, amarelo. Você pode criar novos estilos, se você quiser também, que não vem ao caso nesse momento, né? Mas futuramente a gente pode também estar fazendo um vídeo explicando como criar esses estilos de tabelas para você. Então aqui estilos de tabela, mude a cor aí, né? Vamos ver aqui as opções do estilo de tabela, né? Linha de cabeçalho, ele vai tirar ou colocar essa linha de cabeçalho. Normalmente tem que deixar, né? Senão vai dificultar aí um pouco a compreensão da tabela para você, né? Linha de totais eu vou pular agora, nesse momento. Você tem aqui linha em tiras. Ó, você pode tirar ou colocar linha em tiras, né? E você tem coluna em tiras. Tem muita gente que gosta de usar tabela assim, ó, né? Em vez de usar linhas em tiras, você pode usar os dois juntos, mas fica meio estranho, né? Você pode usar colunas em tiras ou pode usar linhas em tiras, tá ok? Essa questão de linhas em tiras é bastante interessante também, porque quando você tem listas, né? Normalmente o que o pessoal faz, né, para fazer isso aqui, né? O pessoal seleciona lá linha por linha, né? O pessoal seleciona linha por linha, né? E daí vem aqui na opção, aqui no baldinho, né? E coloca lá em determinada cor, né? Isso é muito trabalhoso você ficar fazendo isso, né? Aí quando você inserir uma nova linha aqui no meio, você tem que configurar tudo de novo, né? Quando você trabalha com tabelas, não. Eu dei um Ctrl Z aqui para voltar, tá, pessoal? Quando você trabalha com tabelas, não. Quando você trabalha com tabelas, você pode inserir aqui, ó. Ó, vou selecionar aqui e inserir várias linhas, tá? Botão direito, inserir, ó. Automaticamente ele vai regular para você aqui a cor de uma linha azul, branca, então ele faz isso automaticamente, tá? Você não precisa ficar fazendo cada vez aí a configuração, certo? Então isso é bastante interessante. Dependendo do estilo que você escolheu aqui, você tem essa última coluna aqui, ó, que ele vai deixar, ou primeira coluna, ele vai deixar ela em evidência. Antes de explicar esse recurso aqui, primeira coluna e última coluna, eu vou fazer o seguinte, nós vamos fazer os cálculos aqui, ó, tá? Para vocês poderem ver esse recurso aqui de cima. O total bruto é o seguinte, o total bruto é a quantidade vezes o valor unitário. Notem o seguinte, que em uma lista normal no Excel, em um intervalo de dados normal, qual fórmula que ele faria aqui? D2 vezes E2, certo? Ele iria fazer isso aqui, ó, D2 vezes, né, a E2. Ele iria fazer isso aqui, certo? Mas, no caso de tabelas, ele faz o seguinte, ó. Se você clicar em cima do valor, ele vai trazer lá o nome da coluna, ó, arroba quantidade, né? Arroba quantidade. Arroba quantidade. Vou aumentar um pouquinho minha tela aqui para facilitar a visualização de vocês. Ó, então, de novo, vou clicar em cima da primeira linha, né, da segunda linha aqui, que é o valor que eu quero, vezes o valor unitário. Então, o que ele fez aqui, ó? Ele trouxe o nome do cabeçalho. Esse já é uma diferença em tabelas, tá? Por que ele traz isso? Porque ele evita aí alguns erros, tá? Evita alguns erros ou possibilidade de erros em cálculos, né? Ele adota como padrão que aquela coluna tem os mesmos cálculos, tá? Então, a quantidade vezes valor unitário, vou dar um Enter, ele já vai preencher toda a tabela para você. Se fosse uma lista, o que você tinha que fazer? Clicar nesse pontinho aqui e arrastar para baixo, né? No caso, tabelas não precisa. O valor do CMS é o total bruto, ó. Ele colocou o nome da coluna total bruto vezes o ICMS, ó. Tá aqui, ó. Então, quando eu der um Enter agora, ele vai fazer todo o preenchimento, né? Vai fazer todo o preenchimento aqui para mim, ó.
E o total sem imposto é o total bruto menos o valor do ICMS. Então, ó, total bruto menos o valor do ICMS. Vou dar um Enter. Está aqui. Então, olha que fácil fica fazer cálculo em tabelas, né? Se você tivesse aqui 100 mil linhas na tabela transformada de vocês, ele iria já fazer o cálculo até a linha 100 mil lá. Você não precisa ficar clicando nesse pontinho e arrastando para baixo, ou clicando 2 vezes nele para ele completar o cálculo para você. Tá ok? Então, agora sim, ó, esse recurso, primeira coluna e última coluna. Ó, primeira coluna e última coluna. Ele deixa ela em evidência. Você pode clicar aqui, ó, dependendo do estilo que você escolher, ó, ele vai deixar ela dessa forma aqui, tá? Então tudo depende do estilo. Não existe tabela feia ou bonita, né? Existe aí gosto, né? E gosto não se discute, né? Eu particularmente gosto de uma tabela menos chamativa, tá? Cores mais claras ou um cinza, fica melhor até para visualização e impressão, né? Mas você pode utilizar da maneira que você quiser, tá? Fica a seu critério aí. Temos aqui o botão filtrar, né? Botão filtrar, ó, ele tira ou coloca esse filtro aqui em cima, né? Tem como a gente filtrar a tabela, tá? Tem como a gente filtrar a tabela sem usar esses botões aqui. Eu já vou explicar isso para vocês também. Mas é interessante deixar também esse recurso aí, tá? Eu falei para vocês que eu ia pular esse recurso chamado linha de totais. Eu vou vir aqui no final da minha tabela, tá? Eu vou vir aqui no final da minha tabela e vou fazer o seguinte, tá? Vou fazer o seguinte, eu vou ativar essa linha de totais, ó. Ele vai inserir uma linha de total aqui na última linha da tabela, inclusive já vai tentar adivinhar um cálculo que vocês queiram, né? E o que vocês podem fazer aqui, ó? É muito interessante isso aqui, ó. Se vocês quisessem, por exemplo, em uma lista normal, fazer a soma dessa coluna total bruto, a soma da coluna total sem imposto, o que normalmente você faria? Você ia lá no recurso do AutoSoma no Excel, né? Usar a função soma, né? Aqui, quando você faz tabelas, né, e ativa o recurso aqui chamado linha de totais, você pode simplesmente vir aqui, ó, e escolher o cálculo que você quer, é bem mais fácil, tá? Inclusive aqui ele colocou uma fórmula aqui de tabelas, né? Subtotal, 109, total sem imposto. Então, ó, subtotal é soma, né? Soma. O subtotal, quer dizer, o subtotal é o nome da função, que tipo de cálculo que eu quero, e eu quero, no caso 109, o código 109 é soma, e o total sem imposto é o nome da coluna, né? Eu vou fazer em outra coluna aqui, ó. Vou fazer na coluna total bruto aqui, certo? Ó, vou clicar aqui, ó. Você tem esse recurso nessa linha toda aqui, ó. Vou clicar aqui. Eu vou escolher aqui, por exemplo, a soma também de total bruto, ó. Ele já fez. Valor unitário. Vou escolher uma média de preço. Ó, vou botar uma média aqui, ó. Ó, nota que daí ele já colocou aqui, ó, 101, que é a fórmula média, né? Posso fazer uma contagem de quantos produtos tem, né? Bom, posso vir aqui e colocar contagem. Ó, tenho 26 produtos cadastrados aqui nessa tabela, né? E cada vez que você fizer alguma alteração aqui, ele vai alterar já os valores. Quando você quiser inserir um novo item, você pode vir aqui, ó, na última linha da tabela, acima da linha total, pressionar Tab no teclado, na tecla Tab, e ele vai incluir aqui mais uma linha. Ou simplesmente você faça assim, ó, clica nesse pontinho e arrasta para baixo. Aí ele vai inserir mais linhas para você. Aí você pode inserir novos produtos aqui, né? Por exemplo, eu vou colocar aí 6/4/2022, vou inserir o nome de um supermercado, vou colocar lá o produto carvão novamente, quantidade 10 sacos, sei lá quanto é que está um saco de carvão, R$17,90. Notem que quando eu vou preenchendo aqui, ó, ele já vai fazendo os cálculos para mim. É outro recurso interessante de tabelas, ó. Eu preenchi o valor do imposto, automaticamente, quando você puxar aqui para baixo, ó, essa alcinha, ele vai já trazer os cálculos para vocês também, tá? Isso é bastante interessante em tabelas. Então, olha como facilita, né, a vida de vocês esse recurso chamado tabela no Excel. Eu, particularmente, quando faço algum cálculo em tabela, aquelas colunas que tem cálculo, normalmente eu coloco elas, o cabeçalho em
uma cor um pouco diferente, diferenciada. Às vezes eu posso botar ele até mais escuro um pouco, eu faço a inversão aqui de cores, né? Normalmente eu faço isso, ó. Aqui agora eu coloquei o fundo azul, letra branca, né? O contrário do restante dos cabeçalhos. Então assim eu consigo identificar que aqui em cima tem, que essas três colunas, olhando aqui em cima, eu sei que essas três colunas são cálculo, tá? É uma dica que eu deixo para vocês de uso aí do Excel. Vamos ver aí mais alguns recursos. Tem um recurso bastante interessante aqui de tabelas, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. É o seguinte, ó. Clicado no meio da minha tabela, clicado no meio da minha tabela, vocês têm um recurso aqui chamado segmentação de dados aqui, ó. Segmentação de dados, tá? Eu não vou passar todos os recursos aqui para vocês, né, que tem aqui em cima, tá? Eu estou passando os principais. São dicas preciosas aí para você poder facilitar a sua vida diariamente no Excel aí. Então, olha só, inserir segmentação de dados, né? Segmentação é filtros, tá? É a mesma coisa que esses filtros aqui. Então, vou clicar em qualquer área do Excel, vou clicar aqui em segmentação de dados, ele vai aparecer aqui uma pequena lista para mim escolher. Essa lista nada mais é do que o nome dos cabeçalhos que estão aqui em cima, né? Então é o seguinte, eu vou inserir aqui uma segmentação por supermercado e por produto. Ó, vou selecionar os dois itens, vou dar um OK. Ele vai colocar aqui para mim, ó, vou reduzir um pouco aqui a visualização, tá? Ele vai colocar para mim aqui dois slicers, o pessoal chama também, né? Dois filtros, digamos assim, onde eu posso utilizar para fazer os meus filtros aqui na minha tabela. Posso configurar ela, ó, posso aumentar ou diminuir o tamanho, né, conforme eu achar mais conveniente, tá? Mesma coisa aqui do supermercado. Então, olha só, eu tenho a segmentação produto e a segmentação supermercado, tá? Então, olha só, quando eu clicar aqui, por exemplo, JFilhos, ó, ele já vai filtrar minha tabela, ó, somente daquele determinado supermercado e vai me trazer os produtos dele. Inclusive nesse segmentador aqui, ó, os itens ou os produtos que estão numa cor mais escura são os itens que existem aqui nesse supermercado. E o que está mais apagadinho aqui, ó, são os itens que não existem, tá? Então olha só, eu já consigo olhar até aqui os produtos que existem no determinado supermercado, tá? Olha só que interessante. Aí você não precisa ficar procurando lá, né? Ah, será que esse supermercado aqui tem arroz? Ó, aqui eu já consigo ver que não tem, ó. Se caso fosse uma lista grande, né, você consegue já olhar aqui nesses segmentadores o que tem ou não de dados, né? Para mim limpar o filtro, vem aqui em cima nesse recurso aqui, ó. Tá? Nesse filtro aqui com um xizinho. Ó, ele limpou o filtro, né? Posto somente por item, a mesma coisa, ó, produto arroz, existe nesses supermercados aqui. Nesses outros supermercados não existem o item arroz, tá? Não existe o item arroz, tá ok? Então, também posso limpar o filtro aqui. Então, você pode mover aqui em cima, tá? Você pode mover por aqui, aumentar ou diminuir o tamanho também nesse pontinho branco, né? Conforme conforme a necessidade. Muitos me perguntam assim, ó, mas quando eu inserir um novo supermercado, já vai vir na minha lista aqui? Sim, quando você inserir um novo supermercado aqui embaixo, ele já vai aparecer também na lista de filtros aqui para você automaticamente. Por isso que eu digo, esse recurso aqui é excelente, tá? Aqui no Excel. Quando eu estou com esses filtros aqui ativados, você pode, ó, vai ter um menu chamado opções, ó, de segmentação de dados, você pode mudar a cor também dele, tá? Mudar a cor como você achar melhor, ó. Vou botar amarelinho, laranjadinho, né? Você muda como você quiser. Aqui são alguns recursos de configuração, né, de tamanho, bem mais fácil você fazer por aqui. Um recurso que eu acho interessante é esse de colunas aqui, ó. Esse recurso colunas, né, eu vou fazer nesse aqui, ó, esse de produto, vou deixar selecionado e vou colocar em duas colunas, ó. Então você pode fazer essa configuração também. Vou puxar ele para o lado, vou aumentar aqui, ó, horizontalmente a minha lista.
Ó, agora ficou em 2 colunas. Ah, eu quero em 3, então bota mais, não, né? Eu acho bastante interessante esse recurso aí. Quando você tem muitos itens, né, ele facilita aí para o filtro não ficar muito grande, né? Então fica bem melhor aí para você utilizar. Então nós temos aqui, ó, filtro de produto, né? Filtro do supermercado, vou lá, filtro também um determinado produto. Um negócio importante aqui que eu não falei antes, ó, referente ao total aqui embaixo, ó. Quando você seleciona um determinado supermercado, ou um determinado produto, ou qualquer filtro que você utilize, essa linha de totais aqui, ela já é atualizada automaticamente. Então, ó, ele já deu aqui a soma do total sem imposto, do total bruto, valor unitário a 1,04, a média, né? A gente fez uma média, lembrem? E aqui a gente tem 7 produtos cadastrados para esse supermercado. Então, em uma lista normal, eu já vi muita gente até ter cálculos errados aí. Por quê? Porque você não usa tabelas, usa uma lista. Aí na lista você vai lá em dados e coloca esse filtro aqui. E às vezes, quando você vai fazer a soma, ele não vai atualizar a soma ou qualquer outro tipo de cálculo, ele não vai atualizar automaticamente, tá? Então, além de facilitar a sua vida, o recurso tabela também é uma segurança a mais que você tem para efetivar os cálculos de vocês, tá? Esse recurso aqui da segmentação de dados, né? Então, você pode escolher a cor aqui, como eu falei. Você pode inserir mais segmentações, se você quiser. Tá? Você pode inserir mais segmentações. E é apenas você vir aqui, ó, Design, Ferramentas Tabela, Design, Segmentação de Dados. Você vai escolher aqui qual segmentação que você quer. Né? Eu botei por supermercado e produto. Eu posso pôr por data também, se quiser aqui, ó. Posso pôr por data. Então, você tem por data aqui de cadastro agora o determinado produto, tá? Para fazer a filtragem. Tá ok, pessoal? Eu acho que esse era o recurso de tabelas, né? Que eu tinha para passar para vocês. É um recurso bastante interessante. Como eu falei já para vocês, né? Esse recurso de tabelas, ele facilita muito a vida de vocês e além de ser uma segurança a mais de vocês estarem utilizando aí para fazer os cálculos, tá? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí. Iremos fazer novos vídeos, tá? Para estar ajudando você aí a utilizar o Excel da melhor maneira possível, tá? Muito obrigado e até o próximo vídeo aí.